Pessoal, o clima esquentou entre Carla Zambelli e Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, senador da República, a Carla Zambelli, deputada federal, ambos bolsonaristas, mas o pau quebrou entre eles aí nas redes sociais. Eu quero trazer detalhes, reflexões sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Manda o joinha pra cima, não gostou? Clica no joinha pra baixo, não tem problema. Comenta, compartilha. Vamos trazer mais pessoas pra cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bora pro vídeo. É o seguinte, né? Então, o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, né? Só para vocês terem ideia da importância desse ministério, né? Um petista famoso que ocupou esse ministério no governo Lula foi o Zé Dirceu, né? E aí, durante o governo Bolsonaro, até tinha lá um general, depois quem ocupou isso aqui foi o Ciro Nogueira, presidente do PP, e um homem fortíssimo do Centrão, né? Então, Bolsonaro deu a Casa Civil para o Centrão tomar conta, mas diz ele ali que tá tudo certo, né? E o que aconteceu então? Ciro Nogueira foi entrevistado pela Folha, que os bolsonaristas dizem que é um jornal comunista, mas estava lá o Ciro Nogueira, né, que agora é um bolsonarista. Em 2018 fez campanha pro Lula, aí depois que virou o Haddad, fez campanha pro Haddad, depois com Bolsonaro virou bolsonarista, agora ele fala que não tem chance disso, inclusive nessa entrevista, dele voltar a ser aliado do PT, ele foi até questionado sobre isso. E o Ciro Nogueira então, né, falando sobre os motivos da derrota de Bolsonaro, disse o seguinte: perdemos essa eleição para nós mesmos. Houve alguns erros na condução da comunicação da pandemia, por exemplo. Disse mais, Paulo Guedes contestando a questão do salário mínimo. E continuou, aquele louco do Roberto Jefferson, com aquela louca que o bicho pegou, hein? Da Carla Zambelli saindo atrás de um negro no centro de São Paulo. E finalizou dizendo algumas decisões do TSE, muitas coisas. Vamos por partes aqui, Ciro Nogueira, porque o Ciro tem até razão em partes. Eu concordo que a postura da Zambelli, do Roberto Jefferson, a fala do Paulo Guedes afetaram demais. E numa disputa apertada como foi entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, qualquer coisa, qualquer vacilo poderia fazer a diferença. Não sei se o suficiente para, enfim, dar a margem que o Lula teve, né? Eu acho que não, eu acho que o Lula venceria por uma margem menor, né, se não fosse Paulo Guedes, Zambelli e Roberto Jefferson. Mas vamos lá, sobre a pandemia, ele fala que foi um erro na comunicação. Peraí, a gente tem que tomar cuidado, porque eu já ouvi isso aqui de bolsonaristas. Aí fica parecendo que o erro do governo foi só que não se comunicou direito. Não, calma lá. O governo foi uma tragédia na pandemia, né? Ah, mas se comunicava mal, pelo amor de Deus. O governo comunicava a coisa errada. Então não é um erro na comunicação, mas um erro do que comunicava. Um governo, sim, negacionista na pandemia. Não é só erro de comunicação. O Bolsonaro, pessoalmente, dando um péssimo exemplo. Ministro da Saúde, como Pazuello, que não tinha noção, né, de como funcionava o SUS, foi colocado como ministro, um general da ativa, nem da reserva ele era. Né? É um negócio surreal. Eu fico pensando que ainda está recente, mas daqui uns 5, 10 anos as pessoas vão estudar o que a gente passou agora e falam, não é possível que a população aceitou isso. Pois é, aceitamos. Então foi uma tragédia, né, e não dá para minimizar dizendo que foi só comunicação. Agora, né, na questão aqui envolvendo o Paulo Guedes, eu concordo, o Paulo Guedes falou algo que refletiu muito, sim, mas não foi só a fala do Paulo Guedes, a economia com o governo Bolsonaro não foi boa, não adianta querer achar, mas a pandemia prejudicou o mundo inteiro, né, e o governo Bolsonaro teve aí alguns números bons no finalzinho, por quê? PEC daqui, PEC dali, preocupado com a eleição, não preocupado com o povo, e aí resolveu gastar, e não estou dizendo aqui que eu sou contra o gasto, né, eu acho que o governo tem que gastar, o governo do Bolsonaro até gastou em alguns aspectos errado, mas é por conta desse gasto que foram contrários aí, né, durante boa parte do governo, chegou perto da eleição, decidiram gastar e causou uma melhor impressão em alguns, digamos assim. Né? O governo Bolsonaro dizia patriota, vale destacar isso aqui, vendeu diversos ativos da União, Eletrobras, várias refinarias, campos de petróleo, venderam nossos tesouros e o povo já sente o impacto no bolso disso, onde tivemos refinarias privatizadas. Então, no curto prazo, ajudou o governo, que fez caixa. Mas e no médio e longo prazo? O povo está pagando a conta. Agora, sobre os eventos citados pelo Ciro Nogueira, né, o Roberto Jefferson, que saiu, né, atirando na Polícia Federal, foi preso e continua preso, e a Zambelli também correndo com uma arma na direção de um homem lá nas ruas de São Paulo, sim, isso afetou. Eu conheço muitas pessoas que iam anular o voto, mas viram que esses eventos, esses episódios, decidiram votar no Lula, sem nenhuma empolgação, mas foram lá. Algumas nem queriam sair de casa, mas foram por conta desses episódios.
Agora, só que a provocação ou o ataque do Ciro Nogueira Zambelli são caro para ele. Porque ela foi no seu Twitter, né? Do tipo assim, apelou, perdeu. Porque ela, né, teve uma reação muito mais forte do que aquela que ele teve ao chamá-la de louca. Ela disse o seguinte: helicóptero do Cerrado não tem moral para falar de ninguém. Foi o pior ministro do governo Bolsonaro. Isso aqui é forte, hein? Porque a concorrência é feia. Pensa no governo com Damares, Sérgio Moro, né? Um governo aí com... Até anotei aqui, cadê? O Ricardo Salles, Queiroga, Pazuello. Ela acha que o Ciro, então, Nogueira foi o pior deles, né? Disse ela mais: e vem criticar o melhor deles, tudo isso para apagar o bem que falou do Bolsonaro e tentar mais espaço no desgoverno Lula. Deve estar se referindo aqui ao Paulo Guedes, que segundo ela é o melhor, pelo amor de Deus, né? Disse mais, agora vejam só, né, como é que o Ciro Nogueira tomou aqui. Disse ela: não tem só duas caras, tem ausência de ética também. Escreveu: o apelido helicóptero do Cerrado faz menção aos apelidos que teria recebido em suposta planilha de propinas da Odebrecht. Em 2016, o executivo Benedito Júnior, conhecido como diretor do departamento de propina, entregou em delação premiada uma suposta relação com 200 apelidos de políticos. A listagem teria sido montada para que funcionários do baixo clero não soubessem o destinatário do dinheiro, segundo diz aqui então a matéria do Metrópolis. Então ela acusa o cara de ser o pior ministro, né? Fala que tem duas caras, está querendo mais espaço no governo Lula, algo que ele próprio negou na entrevista. Então, né, o Ciro Nogueira provocou a Zambelli aqui, não que eu discorde dele, mas ele acabou se dando mal porque ela cutucou em feridas aqui, envolvendo inclusive um período ali da Odebrecht e tal. O que acaba pegando mal pro Bolsonaro, hein? Aí colocou um ministro, então, que estava lá nas planilhas da Odebrecht, e a Zambelli, né, decide falar disso aqui só agora, depois que passou muito tempo e foi provocada. Por que a Zambelli não teve coragem de falar isso na época? Cadê a coragem que você teve para sair correndo atrás de um homem lá? Agora não teve, enquanto o governo Bolsonaro estava lá, para alertá-lo, né? Ou você vai colocar alguém que estava na planilha do Odebrecht para ser ministro da Casa Civil, entregando o coração do governo para alguém como ele? Mas ficou calada, passou pano, né, Zambelli? Que é o que ela mais sabe fazer. Pessoal, então é isso. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.